Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar a respeito do livro Meus Dias na Livraria Murasaki. É um livro japonês, pelo próprio nome já dá pra ver, né, que é japonês. E eu comecei a ler livros asiáticos depois de ler o livro Bem-vindos à Livraria Ryunondong. Eu fiz esse vídeo, né, tá aqui no canal. E eu tô aqui para falar a respeito da Tatako-chan. É a protagonista desse livro. Ela vai contar que ela foi morar lá na livraria Murasaki depois dela se demitir do emprego e perder um relacionamento ao mesmo tempo. O rapaz que ela saía, o Hiedeki, se não me engano é assim que se pronuncia, ele estava namorando a Tatako há um tempo, só que ele enganou ela. Ele, na verdade, já tinha um relacionamento. E aí, quando ela descobre isso, ela fica em choque. Ele havia convidado ela para jantar, e nesse jantar ele acaba afirmando que tem uma namorada, que ia estar noivo, e que em pouco tempo iria se casar, e que a noiva dele queria se casar com ele naquele ano, só que não daria, por conta que ficaria muito em cima, ele teria que casar no próximo ano. E aí, ela não sabia que ela era a amante, né? Ela era a outra. E a Tatako é uma pessoa que ela, assim como muitos asiáticos eu vejo, né, são pessoas retraídas. Então, ela não lidou bem com aquela situação, claro, mas ela não expressou, não falou pra ele tudo que ela queria, né? Eu acho que se a Tatako fosse uma pessoa brasileira, né, com certeza ela podia virar a mesa, fazer aquela bagunça, dizer, mas como assim eu sou a outra? Mas aquela personalidade asiática, a gente sabe que eles não são assim, né? Então ela guardou aquilo pra ela, saiu do restaurante chorando e tudo mais, sem saber o que fazer. Passou um tempo na empresa, porém essa empresa que os dois trabalhavam na mesma empresa, né? Pra ela ficou insustentável trabalhar, porque ela toda vez encontrava com o rapaz e também com a noiva dele. A noiva dele também trabalhava na mesma empresa, então ela pediu demissão, sem saber o que fazer, sem ter um outro emprego em vista, simplesmente pediu demissão. E aí ela contou pra mãe dela, depois de um tempo, né, desabafou. O aluguel estava por vencer, as contas estavam para chegar e ela sem saber o que fazer, porque ela se demitiu do emprego e ela morava só. Como ela iria se sustentar, né? Até que ela recebe a ligação do seu tio, o Satoko, eu acredito que é esse o nome. Se caso não for o nome desse do tio, eu vou botar na legenda aqui do canal, desse vídeo, né? O nome real do tio dela, do livro. E porque, assim, os nomes asiáticos são tudo muito parecidos, né? Então, pode ser que eu troque aqui o nome de algum personagem. Ela acabou, né, recebendo uma ligação desse tio dela, da livraria, por conta que a mãe dela provavelmente falou pro tio que ela tava sem emprego e tudo mais. Então, ela foi lá morar na livraria. Ela, no comecinho, não gostava muito, assim, dos livros. Ela foi morar numa livraria que é de sebo de livros, baseado em livros de autores nacionais. Então, ela foi para um bairro que, se não me engano, é o bairro Jimboshu, que é um bairro que só tem livrarias. É um dos bairros onde mais tem livrarias no mundo. Então, cada livraria é especializada em alguma coisa. Então, tem livrarias da era Edo, que é uma era japonesa, de romance. Tem livraria somente com livros de conteúdo didático. E lá, no caso deles, era de autores modernos, só que nacionais, né? Somente nacionais. Então, ela vai morar lá, tem um andar de cima da livraria, ela vai morar nesse andar de cima. Tinha muitos livros, né, empilhados, ela tira alguns livros que estão empilhados desse quartinho de cima, bota em outro cômodo e ela tenta se adaptar lá. Então, no começo ela não gostava muito de ler, simplesmente só queria dormir o tempo todo. O dormir dela era uma forma de fugir da realidade, né? Porque quando ela estava acordada, ela pensava no fato de ter terminado o relacionamento, de ter saído, assim, pelo impulso no emprego. Então, ela simplesmente dormia. Então, pela parte da manhã, ela cuidava da livraria. E à noite, ela iria para a parte do andar de cima e somente dormir. Então, ela passou muito tempo assim, passava pela parte da manhã cuidando da livraria. Quando dava 1 hora da tarde, o tio dela chegava e cuidava do restante do dia. Ela simplesmente ia dormir. E aí, com o passar do tempo, ela acaba gostando muito da livraria, começa a ler alguns livros, começa também a fazer amizades com a cafeteria que tem ali próxima, que o tio gosta dela, ai meu Deus do céu, que o tio dela gostava muito de ir. Então, ela faz amizade com o dono da loja, com a atendente, também com o rapaz que trabalha na cozinha, né? E depois esse rapaz que trabalha na cozinha acaba confessando pra ela que gosta de outra
de outra menina que trabalha lá nessa cafeteria, que é uma da atendente, que é a Tomo-chan. E esse rapaz que trabalha na cozinha é o Tadaki, se não me engano. E aí ela começa, depois de um tempo, passear pelo bairro, começa a observar as livrarias pelo bairro, começa a gostar muito do ambiente. Porém, ela começa a entender que o tempo dela ali na livraria está findando, que ela precisa buscar um emprego, sair dali, né? Então, ela passou um tempo lá, enquanto ela se restabelecia, enquanto ela encontrava um emprego melhor, até que, de fato, ela conseguiu um emprego e saiu, né? Antes dela sair, ela participa de uma feira de livros que tem lá no bairro. Então, ela começa a andar ali pelo bairro, começa a gostar. No começo, ela achava tudo muito chato. Achava o bairro chato, achava a livraria com aquele cheiro, ela dizia que tinha cheiro de bofo, né? Que é muito comum quando você entrar em livrarias de sebo ter isso, né? Porque geralmente são livros mais velhos. E com o passar do tempo vai acumulando aquele cheiro. Só que quando ela começa a gostar de livros, ela disse que até essa questão do cheiro para ela não parece importar. Uma coisa que ela até começa a gostar de uma livraria do cheiro dos livros independente e, enfim, se tá com aquele cheiro mais de poeira ou não, ela começa a não se importar com isso, né? E, de fato, se tem uma coisa que a maioria dos leitores não se importa a questão do cheiro dos livros, né? Quando os livros são novos, a maioria das pessoas gosta muito de cheirar os livros, né? E quando estão velhos também não se importa, porque o importante é ler. Então, ela começa a ler alguns livros de autores nacionais, sem se importar muito a respeito das obras, né? Sem se importar, tipo, do que se trata esse livro? Não, eu vou simplesmente dar uma chance, né? E quando ela fala isso pro tio dela, que ama ler, ele simplesmente fica muito empolgado, começa a indicar vários livros. A Tomo-chan é uma moça que é da cafeteria, né? Que trabalha nessa cafeteria. Começa quase toda noite ir pra lá, pra casa dela, né? Ir pra livraria, na verdade. Conversar a respeito de livros, porque ela é apaixonada por livros e é também uma das clientes dessa livraria. Então, elas sempre têm meio que assuntos para conversar, né? Eu acho que é uma das coisas que os leitores gostam muito, né? Ele tem amizades que possam falar a respeito de livros, que tenham lido os mesmos livros para ficar debatendo sobre. Então, ela simplesmente passa alguns dias lá. Esse tio dela é divorciado, né? Ele tem um jeito de ser viúvo, né? De acordo com a protagonista. A mulher dele simplesmente deixou um bilhete dizendo que iria embora, que ele não procurasse. E ele, de fato, passou um tempo não procurado. Só que depois de 5 anos, ela decide reaparecer na livraria. E ele acaba voltando um relacionamento com ela, sem pedir muitas explicações. Isso que eu achei um pouco estranho, né? Depois de 5 anos, desaparecida, qualquer pessoa tiraria explicações de tipo, por que você simplesmente foi embora? Porque você já teria muitos porquês, né? E ele simplesmente aceitou, né? Ela chegou e disse, estou de volta, e eles, bem-vinda, né? É um pouco estranho, eu achei isso. Até a própria protagonista também achou estranho. Ele simplesmente ter aceitado a mulher de volta sem fazer muitas perguntas e tudo mais. Mas, enfim, acho que o amor que é grande, né? Eu acho que ele estava simplesmente aliviado por ela ter voltado, acabou não fazendo muitas perguntas do porquê que ela foi embora, do que ela estava fazendo. Eu acreditava, quando eu estava lendo o livro, de que ele não tinha feito muitos questionamentos a respeito disso, porque não tipo, amar ela demais, mas por ser asiático, né? Os asiáticos são muito da deles, assim, eles parecem que, às vezes, mesmo tendo um turbilhão de sentimentos, eles não se expressam muito, sabe? Às vezes eu tenho uma coisa que eu acho um pouco estranha neles, é isso, né? Eles não expressam muito, tipo, são muito tímidos, muito retraídos e tudo mais. Mas até ela, né, até a protagonista, que também é um pouco assim, né, da característica asiática, também achou estranho ele não pedir satisfação. Mas enfim, os dois voltam a ficarem juntos. Ela também começa a frequentar a cafeteria. Depois eu descubro no livro que, na verdade, todos são amigos, né? O Sabo é um cliente da livraria que também frequenta muito essa Kissaten. Kissaten é o nome das cafeterias, né? Frequenta muito essa Kissaten. O dono também conhece a esposa dele, que é chamada Moko, né? Conhece ela e também conhece eles, tipo, são quase da mesma época. E ela frequenta lá a cafeteria, ambos começam a fazer como se fosse aquela foca, né, de querer saber através da sobrinha por que eles voltaram, como foi, o que tudo aconteceu. Só que ela acaba não dando muito detalhes sobre isso. E, enfim, tem muita coisa no desenrolar dessa história. Ela acaba batendo na porta, a protagonista batendo na porta do rapaz que a enganou, né, acaba falando todos os sentimentos dela graças ao tio dela, né,
eles estão bebendo à noite juntos, ela acaba confessando de que foi enganada por ele. E aí o tio disse, vamos lá na porta desse rapaz que enganou você, que usou você. E ela acaba falando muita coisa, porém ele não assume culpa, erro nem nada. Depois a noiva desse rapaz acaba indo pra ela pedindo desculpa, porque não sabia que... Eu não entendi porque ela pediu desculpa, né? Sendo que ela foi enganada também, mas tudo certo, né? Os japoneses se pedem desculpa por tudo. Ela pede desculpa à protagonista, de tipo, eu não sabia que era com você que ele saía também, tipo, eu deveria ter visto o seu lado. Sendo que não tinha como ver, né? Mas enfim, eles se culpam por tudo, pedem desculpa por tudo, né? E aí é o que a protagonista diz, né? Que não tinha como ela saber que ambas estavam sendo enganadas e ela acabou terminando o noivado com esse rapaz que estava enganando as duas ao mesmo tempo, né? Então, enfim, quem quer as duas fica sem nada, né? Essa é a lição do livro. E realmente tem um momento que eu lendo esse livro, fiquei com muita raiva desse rapaz que enganou ela, porque, tipo, simplesmente depois de muito tempo ter feito ela perder emprego, né? Assim ele sabia, no fundo ele sabia que ela saiu do emprego por conta dele e tudo mais, ainda mandou uma mensagem de voz depois de alguns meses querendo se encontrar com ela, sendo que ele tem compromisso. Então, assim, teve alguns momentos no livro que me deu raiva por conta disso, né? E ainda quando ela foi lá falar com ele, ele ainda teve a cara de pau de dizer que nada a ver, de que não tinha nada com ela, que ele tava ficando que ela tava ficando doida, batendo na porta. Enfim, um completo narcisista, né? Então, assim, teve momentos no livro que me tirou um pouco do sério, mas teve momentos que me deu risada também. O desenrolar da história é só pra quem lê mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo.